acontece isso. Mas falando em tecnologia, eu sei que você não viaja de avião, é uma coisa recente ou sempre foi assim? Não, eu não tinha medo nenhum de avião. Eu comecei depois que eu comecei a fazer a turnê. No começo eram muito desorganizadas porque você ia onde te chamassem, não dava pra você planejar. Então você tá em Manaus, depois é Porto Alegre. E viagem pra caramba, e todo dia, entendeu? Vai gravar chacrinha, vai e volta. A gente não sabe, não tinha nem onde Hotel, parar, onde comer, nada. Vamos lá, pum, grava, volta. Eu comecei a ficar com medinho, daí foi aumentando. Mas nada com algum acidente, com alguma coisa que aconteceu? Teve um episódio que foi muito assustador, mas eu acho que não foi determinante, porque a gente estava em cima de Santa Catarina, costuma tremer muito o avião, não sei por quê. Mas então o avião bateu no ar em alguma coisa, né? Teve um impacto? Teve você impacto, sentiu? não tinha anúncio de porcinto, nada. A gente sentiu, o avião inteiro sentiu, pum, bateu assim, estavam até servindo uns carrinhos e tal, teve uma certa coisa. E em seguida o avião despencou. Nossa, isso dá um desespero. Ele faz isso, você vai, o coração vem, você fala, vou morrer. E aí faz isso, ele perde uma altitude muito, né? Ele dá isso, e passou por baixo. Depois eu soube que ele talvez tenha entrado numa nuvem, a nuvem congela. Diferença de temperatura, eu já vi isso. E congela, então deu aquele baque, daí ele solta para passar por baixo da nuvem. Mas na hora você tá lá, você fala, porra, batemos em alguma coisa e estamos caindo, né? Nós chegamos, tinha repórter já no aeroporto pra falar com a gente tava, parecia um fantasma, né? A gente vomitou, rezou. Aquele filme do Quase Famoso, você assistiu? Eu assisti. Eu sou gay! Você já viu isso aí? Avião caindo, tudo bem. Eu pegava sua mulher, não sei o quê, eu não sei o quê. Aí o cara falou, eu sou gay. Aí o avião, aquela calmaria, só ele, todo mundo olhando pra ele. É muito bom. Pois é. Mas eu acho que foi... não é um medo de altura, por exemplo. É um medo, eu acho, de não ter controle da situação, acho. Sabe? Eu comecei a ter medo... Hoje eu tô de boa, mas quando meu filho nasceu, eu comecei a ter um pavor de voar de avião. E aí hoje tá controlado, mas logo quando ele nasceu... É controlado como? Por você mesmo? Por mim, tá. Não, cara, tá tudo... Você usa eu tive síndrome de pânico. Comecei a ter isso em 80. E na época ninguém sabia o que era. Não existia isso. Não existia. Eu voltei. Na época eu fumava maconha e tal. E quando eu fumava, piorava. Mas eu, teimoso, falava, imagina, sempre fumei, que é isso. Então, não é. Mas eu fui parando. Em 83 eu parei totalmente. Era uma... Síndrome de pânico. Era igual hoje, tipo, acho que vai morrer. Isso. A mesma sensação. Mesma situação. Acho que vai. Ansiedade pra caramba. Ansiedade super forte, né? Mas eu ia nos médicos. O médico falava, não, você tá bem, porque eu ia no médico de coração, entendeu? Os caras mediam tudo, tá bem, tá tudo certo, né? E daí eu ouvi daí eu fui também controlando isso sozinho. Sem remédio. Sem remédio, né? Porque era medo de um monte de coisa, de ir num lugar muito lotado de gente, porque de repente você não pode sair rápido, ir para uma cidade que talvez não tenha hospital, sabe? E um monte de medos que eu fui enfrentando, né? Até que sobrou do avião. Eu acho que eu meio canalizei para lá. Pode ser. Porque é um medo eu tenho certeza que é um lance de controle. Porque assim, eu estou viajando de ônibus, eu falo, estou com fome, pare. Entendeu? No avião eu não tenho controle. Você fala pro cara, pare e fala, não, toma um paraquedas e fica à vontade. Pode crer. E a mesma forma, se eu falar, escuta, eu estou tendo um piripaque, pare, ele também não vai parar, entendeu? E navio tranquilo. Navio tranquilo. Porque eu nado melhor do que eu sei voar. Cara, isso é maravilhoso, cara. Por que eu tenho mais medo de avião? Porque eu não sei voar. Agora nadar eu sei. Nadar eu me viro ali. E você viu, né? Tem uma pesquisa que tem mais aviões no fundo do mar do que navios no céu, né? Já viu isso? Isso é um dado que tem que ser... importante. É importante isso. Então, daí tem... Mas você precisou voar forçado por causa de algum contrato, de algum show que você tinha, depois que você teve essa síndrome do pânico? Putz, eu tenho já agendado e vou ter que ir de avião. Eu tive que ir para os Estados Unidos. Nós tocamos nos Estados Unidos em 90
eu acho. Acho que foi em 95. Porque normalmente quando o cara te contrata para ir pro Japão, para onde for, Sim. ele quer que você vá sozinho, uma equipe menor, ou sei lá, com as coisas piores. E daí o cara tinha essa turnê nos Estados Unidos, eu falei, a banda queria muito também, né? Pô, vamos lá, tal. Claro. E eu falei, bom, então eu vou se eu puder levar minha equipe inteira, o hotel aqui a gente fica até hoje, né? Um quarto para cada um, não é todo mundo no mesmo quarto, aquelas coisas. E quero com as mesmas condições de tudo e tal. Daí o cara topou. Daí... Aí tinha que ir? Aí tinha que ir. E aí? Aí no dia de ir, os caras passaram na minha casa às 6 horas da manhã. E eu falei, eu não vou, tá totalmente alucinado, assim, entendeu? Não, eu não vou. Se vocês vão e chega lá, vocês dão uma desculpa. Não tem desculpa. Como assim? O cara não veio, né? Então, ele tá vindo aí. Talvez não chegue pra hora do show, mas a gente vai dar uma Mas desculpa. daí, pô, fui com medo. Tomou entendeu? alguma coisa? Não, Bebida, porque nada? tinha essa coisa também. Quando eu comecei a ter essas coisas de pânico, eu também fiquei com medo de tomar droga, de beber. Ah, é? Porque saía do seu estado do normal. meu estado de controle, entendeu? Caramba. Então, não tomei nada. Foi Terror. Mas Não dormiu? depois que você... É engraçado, porque é meio antes. Depois que você tá no avião... Estabiliza. Parece um ônibus isso aqui, entendeu? Não tem... Se não tiver nada no meio do caminho, né? Já tô aqui mesmo. Tá. E, no fundo, você sabe que não vai cair. Mas antes, por causa dessa síndrome, né, fobia, parece... Você não consegue pensar racionalmente, entendeu? Entendo. Não, vai cair. Não sei por quê. Fica nessa. Mas daí fui, porque eu tive que ir. Fui perdendo medo. Lá dentro ainda tive que fazer alguns voos. Daí voltei e falei, chega. Isso foi em 95. Falei, não quero mais. Acabou. E hoje em dia você vai tipo, Eu não de vou. ônibus ou de carro? Isso aí. Tá. Não vou mais. Helicóptero você nunca andou? Nunca andei. Cara, helicóptero dá um cagaço, cara. E era uma coisa, quando eu morei em São Francisco, tinha um passeio turístico de helicóptero que eu pensei, um dia eu vou fazer isso. Mas sabe quando você mora no lugar, você fala, eu posso ir a qualquer hora. Outra hora eu faço, eu fiz acabei esse não helicóptero fazendo. do Grand Canyon. Ah, é mesmo? Nossa, cara, Pô, é demais, meio... hein? ele tem um vidrão assim, você vai... Cara, dá medo. Balão dá mais medo ainda. Você já foi de balão também? Fui. Quando eu fui lá, eu fiz uma viagem nos Estados Unidos, os caras deram um monte de coisa pra gente, assim. Mas aí... balão, você não sabe onde vai descer, não é? Então, esse é o problema. Ele não dá medo porque você vai subindo como se fosse um elevador. Só que você começa a pensar, eu tô numa cesta, você assiste desenho do Pica-Pau, lembra? Sempre tem um Pica-Pau, um passarinho que morde o balão, pica o balão e eles... Aí você começa a pensar em tudo que pode dar errado e você tá numa cesta, cara. E aí? E eu perguntei pro cara, onde a gente vai descer? Ele falou, onde o vento levar. Eu falei, cara, isso não faz sentido isso. Por que eu tô aqui, Você cara? pode descer antes, se quiser, né? Pode Você fica à vontade pra descer. Aí, cara, é assustador, cara. Tanto que nem deixaram minha mulher que tava grávida voar, porque se tiver que fazer pouso de emergência, é uma porrada, cara. Eu já vi na TV, às vezes Já viu? O pouso é meio arrastando. Vai arrastando. Tanto que olha só, eu vou falar isso, o pessoal vai ficar com medo agora, mas foi tranquilo. Eram 2 balões, o outro teve que descer antes porque começou a esvaziar alguma coisa lá. Porque eles têm vários compartimentos, não é assim, esvazia, cai. Ele tem vários compartimentos, mesmo que um esvazia, o outro tá lá, eles só descem antes. Não sabia, entendi. Mas foi, cara, é E demais. aqueles sacos de areia, vai jogando mesmo? Não. Não tem? Coisa. Né? Dos desenhos O sempre. desenho é assim. Ih, agora joga roupa. Putz, alguém tem que sacrificar. Vamos jogar alguém aí. Qual é o mais gordo? É sempre assim, o mais gordo, joga.